Olá, bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Dinancy Silva e nós vamos hoje apreciar um conteúdo maravilhoso. Vamos a ele. Então, vamos para a nossa revisão e avaliação. Muita atenção nesse momento. Vamos para a nossa revisão. Então, nós vamos revisar a tipologia textual ou tipos de texto. Então, o que eu devo entender por tipologia textual? Tipologia textual compreende as diferentes formas de texto. Então, quando falar tipologia textual ou tipos de texto, está se referindo à mesma realidade, ou seja, as diferentes formas de texto, de acordo com o quê? Com a intenção comunicativa, não é? Então, de acordo com a intenção de quem escreve, de quem fala, eu tenho aí uma tipologia textual, né? Eu tenho essas diferentes formas de textos que têm essas características. Então, é possível identificar a tipologia textual, a tipologia de texto, com base em quê? Com base nos tempos verbais, no vocabulário e nas relações entre as partes do texto. Também olhando para a estrutura e para a linguagem desse texto. Então, olhando para esses elementos, eu posso identificar a tipologia textual. Eu posso entender de que tipo textual se trata. Seguindo, nós temos aqui, então, que a tipologia textual, ela se relaciona com a estrutura, o conteúdo, a forma e a apresentação de um texto. Então, para eu entender bem, tipologia textual é a mesma coisa, tem o mesmo sentido de tipos de textos. É interessante que eu entenda bem que a tipologia textual, ela se refere à estrutura, ao conteúdo, à forma e à apresentação de um texto, a sua linguagem, a sua estrutura, a sua forma, certo? Então, desta forma, os textos, diferentes textos que nós temos na sociedade, eles podem ser diferenciados. Isso de acordo com os traços linguísticos que eles apresentam, né, seus aspectos linguísticos, que são considerados predominantes em sua estrutura, ou seja, quais são os tipos linguísticos, os aspectos linguísticos que mais aparecem na estrutura desse texto. Então, olhando para isso, eu posso entender a que tipo textual estou me referindo. Vamos ver aqui no mapa, né, os tipos textuais ou tipologia textual e a sua função social, né, a sua intenção comunicativa. Então, o texto injuntivo, né, a injunção, que é a tipologia textual ou um tipo textual, tem a finalidade de quê? De orientar o leitor a realizar uma sequência de ações ou procedimento. Então, o texto injuntivo ou instrutivo, ele tem como função orientar o leitor a realizar determinadas ações, determinados procedimentos. A tipologia textual descrição trata de um texto detalhado, né? No qual se descreve algo ou alguém, alguma coisa, algum fato, algum evento. Então, nessa tipologia textual, trata-se de uma descrição com palavras, de uma fotografia com palavras, na qual é quase possível ver se a pessoa descrita, o elemento, a coisa ou o fato descrito. Na tipologia textual dissertação, não é? Eu tenho aqui a sua função
social, a sua finalidade, né, a sua intencionalidade comunicativa. É um tipo de texto lógico, né? Ele necessita de razões, de fatos, de argumentação. Então, geralmente, esse texto é impessoal, certo? Não posso me colocar ali na primeira pessoa nesse tipo de texto. Sem ordem cronológica e com a presença de argumentação, a presença de argumentos para embasar a tese, o ponto de vista que se está defendendo. A tipologia textual, narração, né, compreende o quê? Compreende textos com ordem cronológica. E eu quero que você observe que na tipologia textual dissertação, eu não tenho a ordem cronológica, certo? Não fico ali marcando o tempo. Mas na narração, na tipologia textual narração, eu tenho sim que ordenar com o tempo, eu tenho que inserir os personagens, a trama, o conflito, e tem a presença de um narrador, além do espaço onde ocorre a história contada. Muito bem, seguindo, nós vamos compreender ainda mais sobre a tipologia textual ou tipos textuais. Preste muita atenção. Então, de acordo com o autor Pereira e Neves, quais são os tipos textuais? Veja aqui, nós temos esses que nós já mencionamos. O tipo textual narrativo, o tipo textual descritivo, o tipo textual dissertativo, que vai se subdividir em dissertativo expositivo e apenas dissertativo argumentativo, certo? Então, dissertativo, ele se subdivide em dissertativo expositivo, onde eu exponho os fatos, sem, não é, colocar ali os argumentos, apenas faço a apresentação, exponho, e o dissertativo argumentativo, onde eu vou expor os fatos, defender um ponto de vista e embasar a argumentação. Tenho também a tipologia textual instrucional ou instrutivo ou injuntivo, que nós já vimos e que se presta para orientar determinados procedimentos ou ações, né, a se realizar. Seguindo, ainda agora mais detalhadamente, cada tipo textual ou cada tipologia textual. Entenda bem, a narração, o que é? É um tipo textual. É uma tipologia textual que possui como objetivo, como intencionalidade, contar, narrar uma história, relatar um fato, um evento. De que maneira? De maneira dinâmica. Através de quê? Através de um narrador, né? Através do tempo, certo? Tem que situar o relato, o acontecimento no tempo. E também, e essa história, ela pode ser real ou imaginária, tá? A história contada, o relato contado pode ser real ou fictício, imaginário, certo? E nessa história, os elementos desse tipo textual narração são esses: personagem, tempo, narrador, né? E o lugar, o local. Então, essas são as características que marcam o tipo textual narração. Você reconhece logo o tipo textual narração? Porque você vai notar que tem um narrador contando, narrando, relatando a história, que é a trama, o conflito. E aí eu tenho o lugar onde ocorre, o tempo que ocorre e os personagens envolvidos naquelas ações. Ficou claro isso? Muito bem. Seguindo agora, vamos detalhar, né, com o exemplo, o tipo textual narração. Olha, o pedreiro Caio saiu de casa para o seu trabalho. Chegando na obra, ele preparou a massa de cimento, carregou tijolos e construiu 2 paredes. Após, ele saiu da obra e foi para sua casa. Chegando lá, ele banhou, deitou e dormiu. O que é que você nota aqui? Você nota aqui que tem o personagem, o pedreiro Caio,
mas o Caio não está contando a história. Eu tenho um outro elemento desse texto narrativo, que é o narrador. É o narrador que está falando que o pedreiro Caio realizou determinadas ações. Saiu de casa e foi para o seu trabalho. Quando chegou na obra, ele preparou a massa de cimento. Depois ele carregou o tijolo. Veja as ações. Ele construiu 2 paredes e, ao terminar, ele saiu da obra, o local para onde ele foi, ó. Aqui eu tenho casa, que é um dos locais, e o trabalho, que é lá na obra, né? E ele voltou para sua casa. Quando chegou em casa, ele realizou mais algumas ações, tomou banho, deitou e dormiu. Então, você percebe aqui essa tipologia textual narrativa. Está certo isso para você? Você entendeu direitinho? Continuando, vamos detalhar agora o tipo textual descritivo, né? Aquela sequência descritiva. Então, a descrição ou o tipo textual descritivo vai fazer o quê? O que o nome diz, né? Descreve algo, descreve alguém, descreve um fato, descreve um evento, não é? Permitindo que o leitor basicamente visualize, enxergue aquele objeto, aquela pessoa, aquele evento, aquele fato descrito. E é descrito como? É descrito com palavras, traça-se um retrato verbal, mas com palavras. Você basicamente vê, né, o personagem ali quando tem a descrição. Vamos ver o exemplo. Vamos ver mais a respeito da descrição. É caracterizada pelo relato, explicação, descrição de pessoas, de fato, de objeto, de cenas, de evento, né? Então, dessa forma, é possível que você crie o quê? Uma imagem, uma fotografia mental daquilo que está sendo descrito. Então, vamos olhar aqui um exemplo. Nós podemos descrever esse quadro, certo? Então, olhe para cá. Eu tenho aqui 3 quadrinhos que se referem a um fato, a um evento ocorrido aqui, não é, na nossa cidade, no nosso estado, né, e em alguns municípios. Então, nesse sentido, você pode observar que essas cenas eu posso descrevê-las, né, com palavras, eu posso mostrar esses quadros, né, eu percebo o que está acontecendo e eu vou descrevendo na cidade de Manaus, em algumas cidades do interior, né, a seca produziu queimadas na Amazônia, nós temos aqui, né, no Amazonas, que teve algumas consequências graves, né, como, por exemplo, no primeiro quadro, você observa aí a fumaça que invadiu o ar da cidade, prejudicou muitas pessoas, adoeceram. Outra consequência demasiado grave foi exatamente a seca nos rios, né, com a morte dos peixes, com o prejuízo que os agricultores sofreram, que as pessoas sofreram de um modo geral, né? Eu posso descrever isso com muitas palavras. Então, aqui você pode ver. E agora nós temos o texto escrito exatamente descrevendo isso, essas imagens que você viu. A seca ocorrida no Amazonas no ano de 2023, segundo especialistas do meio ambiente, foi ocasionada pelo fenômeno El Niño. Podemos recordar que os rios secaram bastante e apareceram longas extensões de terra em várias partes do Amazonas, ocasionadas pelo forte verão. Assim como morte de peixe, tempestade de areia na praia da Ponta Negra, em Manaus, e diversas anomalias nos municípios vizinhos, além de muitas queimadas ocorridas em Manaus e região metropolitana, bem como o alto nível de fumaça que deixou a paisagem nublada da cidade de Manaus e municípios vizinhos, que muitos de nós testemunhamos entre outubro e novembro de 2023. Então, vocês perceberam aqui que eu tenho um texto escrito, não é? Qual é a tipologia desse texto? É um texto descritivo. Mas eu só tenho uma sequência linguística descritiva? Não, você percebeu que eu estou relatando, eu estou contando também. Então, aqui, você tem que entender que eu também tenho uma outra sequência aqui, que é a sequência narrativa. Então, aqui, eu tenho uma narração e eu tenho o exemplo de um texto descritivo, que está descrevendo um evento
acontecido, certo? Traçando um retrato verbal com palavras. Mas dá para você perceber que também tem a sequência narrativa. Por que você percebe isso? Você percebe que tem tempo, tem lugar, né? A data 2023, tem os locais, né? E a narração do fato, contando o fato. Gente, isso aqui está claro para vocês? Agora vamos ver um outro exemplo, né? Para você compreender melhor ainda aqui um exemplo de texto descritivo. Olha, Maria era magra, de altura mediana, cabelos pretos e longos. Seus olhos grandes e amendoados, lábios grandes e carnudos. Sua fala era calma, assim como seu estado de espírito. Nesse texto, nesse fragmento de texto aqui, você percebe que há um retrato verbal, está se descrevendo como era a Maria. Né? Você basicamente vê a Maria. A Maria não era gorda, ela era magra, ela tinha estatura mediana, ela tinha cabelos pretos, longos, a Maria tinha olhos grandes e amendoados, os lábios da Maria eram grandes e carnudos, né? E sua fala era calma, da mesma forma que seu estado de espírito. Então, aqui você tem literalmente um texto descritivo. No primeiro exemplo, você tem um texto narrativo, consequências também descritivas, né? Traçando, né? Descrevendo um evento que aconteceu aqui na nossa região. Agora vamos para o texto, o tipo textual ou tipologia textual injuntiva ou instrucional, tá, gente? Tem que lembrar. Então, o texto injuntivo, a tipologia injuntiva ou instrucional é um texto que traz instruções, por isso esse nome, né? Injuntivo ou instrucional. Traz instruções ao leitor, né? Então, esse texto, ele traz essas instruções para quê? Qual é a finalidade desse texto? A finalidade é orientar, é dar ordens, é trazer conselhos, é trazer comandos para a realização de alguma tarefa, de algum comportamento. Então, por isso, ele traz essas finalidades. Orienta, dá ordem, dá comando, dá conselho de como se realizar determinadas ações, determinados comportamentos. Esses textos, eu posso encontrá-los nas bulas de remédio, nas receitas culinárias, nos manuais de instrução, né? Quando eu compro um equipamento, vem com o manual de instrução, justamente para me orientar como operar aquele material, né? Também encontramos em tutoriais que orientam, dão comandos de como realizar determinada tarefa, entre outros tipos, né? Entre outros textos que eu vou encontrar. Agora vamos conhecer, revisar o tipo textual dissertativo argumentativo. Lembrando que eu tenho também o tipo textual dissertativo expositivo. Mas o que mais nos interessa para o nosso estudo, para seguir carreira mesmo, é você dominar essa tipologia. O tipo textual dissertativo argumentativo. O que caracteriza esse texto? Como é que eu reconheço esse texto? Como eu posso produzir esse texto? Então, vamos entender. O tipo textual dissertativo é aquele texto em que o autor, ele se propõe, a tarefa dele é apresentar, é dissertar sobre um determinado tema ou assunto. Então, a primeira questão que você vai ver é que eu tenho um tema, eu tenho um assunto e vou escrever sobre ele, vou dissertar. E um dos primeiros atos é se posicionar em relação a esse tema, a esse assunto. Eu vou tomar um partido aqui, me baseando em quê? Numa argumentação sólida, lógica, consistente, certo? Vou apresentar avaliações, justificativas, conceitos, exemplo. Eu vou chamar para minha argumentação aqui autores que também já dissertaram, já escreveram sobre aqueles assuntos, para dar veracidade e credibilidade ao meu texto. Vamos continuar entendendo essa tipologia textual. Então, as características e estrutura do tipo textual dissertativo argumentativo. Então,
Quais são as características que eu tenho aqui, né? Esse texto, essa dissertação, essa tipologia, vai se fundamentar na apresentação de uma tese, que é o ponto de vista, né? A opinião, sobre determinado tema ou assunto. Tem que ter uma tese, uma opinião ali, a favor, contra, o que você afirma ali? E essa tese, ela vai se basear em argumentos. Eu não posso só dizer o que eu acho, eu tenho que comprovar com argumentos fundamentados, estruturados em dados, em pesquisas, em algo, em conceitos lógicos, né? Pesquisas científicas, autores renomados, exemplos que já sejam comprovados. Agora vamos então para a estrutura desse tipo textual. A estrutura do tipo textual dissertativo argumentativo compreende uma introdução na qual eu vou apresentar o tema por meio de uma exposição inicial, certo? Vou apresentar inicialmente esse tema. Na introdução, você já sabe sobre o que eu vou falar, qual é o assunto, qual é a minha opinião, o meu ponto de vista ali a respeito. Depois, a estrutura se compõe do desenvolvimento, onde eu vou lançar a problematização do tema, não é? Da constatação inicial aqui na minha tese. E vou, não é, apresentar os argumentos, né? As razões pelas quais eu estou defendendo aquele meu ponto de vista. Por último, eu tenho a conclusão, né? Fazendo parte dessa estrutura, que é quando eu retomo a ideia principal, a minha tese, né, a minha avaliação final, e posso propor, né, intervenção, uma proposta de intervenção com possibilidade de resolução daquele problema proposto, né? Seguindo, então, nós temos os tipos, né, aqui onde aparecem os textos dissertativo e argumentativo. Eu tenho o artigo de opinião, tem essa estrutura, a dissertação acadêmica, a tese, o editorial de jornal, a monografia, a conferência, o artigo de divulgação científica e a redação do Enem ou escolar. Tem que apresentar as características do texto dissertativo e argumentativo, certo? Agora vamos entender a noção de gênero textual. O gênero textual, né, eles vão tratar das situações concretas de comunicação que partem das tipologias. Então, o gênero textual é aquela infinidade de textos que existem na sociedade para cumprir as nossas interações sociais. Quantos são? Inúmeros, tantas quantas forem as nossas necessidades de interagir socialmente. Eu tenho a propaganda, a notícia, a reportagem, fábula, crônica, conto, carta, petição, artigo de opinião, resumo escolar, lista de compras, e-mails, podcast, todos. Vamos ver 2 exemplos aqui. Tem o texto jornalístico, né? O texto jornalístico é aquele em que o principal objetivo é a divulgação de informações pelos veículos de comunicação e que pode se apresentar de forma audiovisual, impressa ou até mesmo digital. Vamos, então, entender um pouco mais do texto jornalístico, né? O texto jornalístico ele pode ser interpretativo, informativo, quando ele relata os fatos, né, objetividade, ali sem impor a opinião. Já no jornalismo interpretativo, né, você vai ter ali a interpretação dos fatos, aí se coloca a opinião do jornalista. O opinativo também segue nesse mesmo raciocínio, eu tenho a expressão, a opinião do ponto de vista sobre determinado fato. E temos também o texto jornalístico, né, com essa natureza de entretenimento, que são as informações, né, com objetivo de distração, piada, horóscopo, enfim. A notícia é um tipo textual jornalístico, né? Então, eu tenho aí característica delas. Texto de cunho informativo, textos descritivos ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculado nos meios de comunicação, tem a linguagem formal, clara e objetiva, e textos com título, né? A notícia traz um título, o título principal e um título auxiliar para lhe ajudar a entender do que se trata. E os textos são em terceira pessoa, não pode colocar ali, né, na notícia, você, tem que ser um texto impessoal. Também nós temos como característico o discurso indireto, trata-se de fatos atuais e cotidianos,
temos desenhos e temos os verbos no modo indicativo, que é o modo da certeza. Agora, vamos entender qual é a intencionalidade discursiva, né, da notícia. Tem o objetivo de informar o leitor com rapidez sobre assuntos significativos e de interesse da sociedade, né? Parte da economia, da política, enfim. Qual a linguagem empregada? Nós temos uma linguagem precisa, indicando o lugar, o tempo, a hora, a objetividade e a clareza, né? Não permitindo outra interpretação. Confiabilidade, o fato tem que ser verídico, né? Com comprovados. Nós temos o emprego de linguagem não verbal também, além da verbal, com fotos, desenhos, etc. E os verbos, como já sabemos, no modo indicativo, que é o modo da certeza. Vamos revisar a estrutura da notícia. Tem o título, né, que nós já vimos, para chamar a atenção do leitor. Tem o subtítulo, que vai destacar o aspecto principal daquilo que será noticiado. E o lead, que são informações básicas no início do texto. E vai responder as perguntas que, quem, quando, aí no corpo da notícia, certo? Finalizamos aqui a nossa aula, esperamos que você tenha gostado e, sobretudo, revisado esse conteúdo e aprendido.